Palmeiras abre definitivamente negociação para trazer Andréas Pereira e agora corre contra o tempo para fazer com que o negócio saia até o final da janela de transferências em 2 de setembro. Quer saber detalhes a respeito desse assunto? Fica aqui neste vídeo, dê like do canal do Facincani. Bora! Meus amigos aqui do canal do Facincani, já sabe, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito, seja sempre muito bem-vindo, mas principalmente, quando o conteúdo da notícia é importante, o que eu peço para vocês? Deixar a partir de agora aquele multirão de likes. É agora, 3, 2, 1, vamos lá, dê like no vídeo. Hype este conteúdo aqui embaixo também, que é sempre muito importante para pulverizar o canal do Facincani e também este conteúdo pelo YouTube. E se você também ainda não me segue, vem aqui, ó, @Felipe com 2Ps Facincani para mais informações de futebol, do meu dia a dia e também do Palmeiras, para que você acompanhe tudo e não perca nada. Porque, meus amigos, depois deste jogo horroroso, Palmeiras passou, tá qualificado, quartas de final da Libertadores. Vem aí o River Plate pela frente. Nas duas edições em que o Palmeiras enfrentou o River Plate na competição, 1999 e também 2020, o que aconteceu no final? O Palmeiras ergueu a taça. Então, é o terceiro encontro entre Palmeiras e River e nesta versão Abel Ferreira versus Marcelo Gallardo também é a segunda vez que se encontram, lembrando que em 2020, nossa senhora, que teste pra cardíacos. Palmeiras meteu 3-0 lá na Argentina. E aí quando veio pro Allianz Parque pra, resolver a parada, fazer aquele jogo chamado protocolar, quase que o Palmeiras fica fora, perdeu por 2-0, VAR que anulou gols do River Plate, que seriam os terceiros gols naquela ocasião e que poderiam fazer com que o Palmeiras tivesse que decidir nos pênaltis, quase arriscou tudo. Felizmente, os deuses do futebol estavam ao lado do Verdão, que depois ganhou naquela ocasião o bicampeonato da Libertadores. Desta vez, mais um duelo pesado. E claro, um duelo que a gente espera que seja completamente diferente da atuação desta quinta-feira, do 0-0 horroroso, modorrento, catastrófico e que foi uma falta de respeito ao torcedor que foi ao Allianz Parque. Palmeiras passou, legal, bacana, mas não precisava ser dessa forma, porque quanto mais você eleva o seu nível de competição, quanto mais você joga vencendo, mostrando para os rivais o tamanho da sua força, encarando a competição do tamanho que ela te exige em termos de competitividade, em termos, claro, também de organização, de intensidade, tudo aquilo que a gente sabe que no futebol é importante, mas você cria a casca de preparação para buscar este grande sonho que é o tetracampeonato da Libertadores, tá bom? Mas passou, jogo ficou pelo caminho, as críticas também ontem, para quem quiser acompanhar minha live pós-jogo aqui no canal do Facincani, só entrar aqui na playlist do ao vivo que vocês vão ver tudo que eu falei a respeito de Palmeiras Universitário, mas hoje, nesta sexta-feira, a informação é diferente. A novela Andréas Pereira ganha mais um capítulo nesta segunda temporada. E esperamos que, nesta ocasião, diferente do que foi na janela de transferências em janeiro, o final seja feliz. Tanto para jogador como para o Fulham, mas principalmente para Abel Ferreira e os seus comandados alviverdes. Porque o Palmeiras precisa, é obrigatório ter um jogador no meio-campo que seja um referencial. Vou dar minha opinião em relação a Andréas Pereira e, claro, atualizá-los em relação a tudo isso. Para quem esteve na minha live de anteontem, no caso da quarta-feira, antes do jogo de Palmeiras e Universitário, vocês acompanharam as informações que eu trazia por lá, de que a novela
tinha recomeçado, de que a chance existia e por parte de gente que lá em janeiro me abasteceu com todas as informações regradas desse caso Andréas Pereira. Ou seja, a história ganhou novamente uma oportunidade. E nesta sexta-feira ganhou um contorno também diferencial, que espero que daqui pra frente o Palmeiras mostre a sua força no mercado, mostre convicção e de uma vez por todas resolva este problema do meio-campo depois da saída do Richard Rios, que o Palmeiras segue penando para contratar um jogador de tal calibre. Tá bom? Então fique aqui comigo, que a partir de agora eu vou contar tudo pra vocês no canal do Facincani, que tem apoio desses caras aqui, Guerap Pacaembu. É a melhor academia de São Paulo. Eu treino lá, eu sou testemunha ocular do quão diferenciado é o lugar. Porque na Guerap Pacaembu você pode marcar o seu horário e treinar sem encheção de saco. Apenas 5 alunos por hora. Você tem acompanhamento de personagens trainers, de nutricionistas, até massagem exclusiva você tem para dar aquela relaxada. E máquina de whey protein pós-treino para você terminar sua atividade e ficar bonitão na fita. Então, vem pra cá, vem conhecer a Guerap no Pacaembu, que eu tenho certeza que você que mora em São Paulo não vai se arrepender. É o melhor lugar pro seu treino, saúde não tem preço e se falar claro que veio do canal do Facincani, descontaço especial na sua matrícula, vem treinar no melhor lugar de São Paulo, tá certo, gente? Porque é o seguinte, na última quarta-feira, entre terça e quarta-feira, explodiu essa história do Andréas Pereira, de que o jogador teria entrado em contato com os empresários e pedido para fazer uma nova prospecção de mercado. Prontamente, a prospecção foi feita ao Palmeiras, que recebeu muito bem, mas deixou avisado. Olha, pelos termos que negociávamos em janeiro, a chance é zero. Palmeiras quase pagou pelo Andréas Pereira 25 milhões de euros, tá? Num total, seria 20 de entrada, mais 5 de bônus, tá? Ok, resolvido isso, não deu certo. Pra mim, o jogador também não fez nenhuma força para que o negócio acontecesse. Aliás, ele usou o Palmeiras de trampolim para se valorizar no mercado, em que ele gostaria de novo de se sentir importante, porque ele deu brecha para que o Palmeiras fizesse a abordagem. O Palmeiras chegou no Fulham, que pediu pro jogador trucar a situação. Aí o técnico na época, o Marco Silva, conversou com o Andréas, ele deu uma recuada. Aí o Marco Silva passou a utilizar menos o Andréas do que ele esperava. Ele voltou a pedir pro Palmeiras conversar com o Fulham. Depois chegou o Fulham e falou, olha, agora você vai sair no meio da temporada, espera depois, vamos ver. O cara recuou. E aí deu uma entrevista dizendo que gostaria de ter continuado no Fulham, que tinha um projeto pela frente, que quer ficar na Europa e tudo mais, e isso declarações da época. Só que na mesma entrevista em que ele agradeceu o Palmeiras, mas falou que gostaria de ficar na Europa, abre aspas, se viesse uma proposta do Flamengo, voltaria amanhã. Ou seja, não deu pra entender nada, né? Ele usou o Palmeiras de trampolim, pipocou pra torcida do Flamengo, que nesse meio tempo foi lá encher o saco do cara nas redes sociais, e a gente sabe que isso tem peso. Ele ficou ali, sabe, fazendo um tal de charminho que ninguém entendeu absolutamente nada. Se o cara tem peito, vai lá e aceita a proposta da qual ele se colocou à disposição, e agora desistiu de ficar na Europa, porque sabe que o Fulham tá buscando uma nova reformulação. Ele já não foi utilizado nesses últimos jogos no início da temporada inglesa e agora pediu para ser negociado e para que os empresários prospectassem. Esperou, inclusive, até as últimas horas, uma abordagem do Flamengo que não veio, porque o Flamengo contratou o Jorginho e o Saul para essa posição em que o Andréas Pereira esperava jogar. Então, sobra o Palmeiras, o plano B da vida dele. Mas tudo bem, o Palmeiras o sempre teve como chamado plano A. E a negociação está acontecendo sim. E nessas últimas horas, ela teve uma primeira abordagem. O Palmeiras conversou com o staff do jogador, manteve aquilo que em janeiro prometeu ao cara, a resposta foi positiva, mas o Palmeiras falou para os empresários que,
por aqueles valores do começo do ano, a chance era zero e o Palmeiras hoje tem à disposição 16 milhões de euros para o Andréas Pereira. Tá? Então, se o Fulham aceitar 16 milhões de euros, o que eu trouxe inclusive de informação na minha live de quinta-feira pós-jogo, que o Fulham venderia o Andréas entre 18 e 20, se o Fulham baixar a pedida para 16, o negócio vai ser sacramentado. Então, a partir de agora, começa mais um jogo de xadrez, uma chamada mendigagem do Palmeiras, né? Uma barganha para, claro, pagar menos por um jogador de 29 anos. Não dá muito para entender porque não é o perfil da Leila, não é o perfil do Abel, gostam de jogadores mais jovens, poder de revenda, e o Andréas não vai ter poder de revenda na compra que o Palmeiras vai fazer por esses valores. Todo mundo sabe. Ganho esportivo. E eu sou favorável a isso, tá? Eu sou contra essa história de contratar aposta. Eu sou favorável a contratar jogadores que chegam para resolver. Ele seria a minha primeira opção no meio-campo? Não. Já falei que o nome para mim, para substituir perfeitamente o Richard Rios, até pelas características, é o Wendel, jogador que está no Zenit da Rússia. Jogador do Sporting de Portugal, que começou no Fluminense e é muito bom de bola. Mas o Palmeiras entendeu que o Wendel é um jogador ainda muito caro e está tentando, por essa barganha, buscar o Andréas Pereira. Então a negociação, se acontecer e avançar, será por esses termos. Claro, o Palmeiras tentando pagar uma entrada menor do que os 16 milhões de euros, e aí com isso colocar os chamados bônus para que o valor seja alcançado, tá? Então, a partir de agora, a decisão passa a ficar entre staff de Andréas Pereira e o Fulham para tentar demover o clube inglês de uma ideia de ganhar um valor maior e que seria até próximo do negociado no começo do ano e fazer com que o Palmeiras convença o clube inglês e faça essa venda que tanto o técnico Abel Ferreira espera que chegue para o meu campo, haja vista que a janela de transferências fecha em 2 de setembro e o Palmeiras novamente corre contra o tempo, porque vai ser uma negociação chata e complicada para fechar o negócio, como a gente acompanhou recentemente, de uma novela que se arrastou até os últimos dias da janela de transferências, a primeira deste ano, e não deu certo, e que inclusive o Palmeiras quase perdeu o Vitor Roque por isso, só registrando o jogador horas antes do fechamento oficial da janela europeia. Então, a partir de agora, corrida contra o tempo e poder de negociação. Lábia para saber se o Palmeiras de fato vai conseguir embrulhar a ideia do Fulham e trazer o jogador. Até porque, como ele pediu para o staff prospectar o Palmeiras, é porque já sabia da proposta do Palmeiras e dos acordos que foram feitos no começo do ano que vão ser seguidos. Salário, o top do Palmeiras hoje, no teto dos melhores jogadores, como Gomes, como Paulinho, como Veiga, como Vitor Roque, e os tais protocolares 5 anos de contrato. Vamos aguardar para saber quais serão os próximos capítulos desta segunda temporada da novela Palmeiras versus Andréas Pereira.